Então, querido Isaac, você acha que essa quebra de braço de Lira e de Lula, se não entrar no entendimento, não conversarem, claro, Lira tem que saber qual é o seu limite. Ele também não pode impor um governo, né, diferenciado. Ou seja, impor um governo que ele acha que é o seu governo. Né? E o Lula tem que ter a capacidade de conversar com ele. Mas, se não baixarem a crista da vaidade, isso só quem sofre somos nós. Você entende qual é o seu entendimento sobre isso, do que a gente está vivendo isso, desse esticamento de corda de poder, cada um esticando de um lado e de outro. Né? Isso termina caindo em quê? Caindo no povo. As flechas e o ferimento só caem para a população, porque as grandes pautas, que é para melhorar a vida das pessoas, ficam travadas porque um acha que é do interesse dele, então não vai votar porque diz que é dele que vai ter o brilho de sair. O outro diz que não vai colocar, ou se não começa a fazer coisas, né, no sentido também de faltar, de ter ausência de governabilidade. Então, toda vez que a gente vê esse cenário não é muito bom. E a gente já viveu muito isso, e essa briga não é boa para ninguém. Então, acho que todos os dois têm que se entender. Essa é a minha opinião, e aí eu passo a palavra para o amigo, que o amigo é que dá a palavra balizada aqui. Perfeito, irmão. Foi uma boa pergunta. Eu acho que o nosso país tem coisa muito importante a ser discutida. Como a gente vinha falando aqui a respeito do desemprego, o índice de desemprego ainda é alto, o incentivo à instalação de empresas e indústrias no nosso país ainda é baixo, né? Nós temos um custo Brasil alto, nós temos uma reforma tributária que se avança para discussão agora no Congresso Nacional, que é de extrema importância para toda a população brasileira, como para a questão dos investimentos e a gente conseguir ter um progresso a médio e longo prazo que venha a surtir efeito e tirar o povo da faixa da linha de miséria, né? Eu acho que, como você bem colocou, essa quebra de braço que está havendo é uma coisa nova. Se a gente for lá atrás, a gente vai analisar ali na década de 80, a questão do Centrão, ali ele começava a se formar com o pessoal da UDR, da União Nacional Ruralista, e ali começou a se formar o Centrão, que era composto por Ricardo Fiuza, por Ronaldo Caiado e tantos outros deputados que, inclusive, participaram da Constituição de 88. E, a partir dali, foi se formando alguns partidos de centro, que nem era esquerda, direita, não tinha uma ideologia definida, e ele se uniu ali para realizar os grandes blocões a respeito de hoje. Isso não é uma matéria nova, não é uma pauta nova. Hoje nós temos aí Arthur Lira, hoje ele pilota o maior blocão da Câmara, com 175 deputados, né, o qual ele indicou o deputado Carreiras para ser o líder desse blocão. E a partir daí ele começa a trabalhar o fisiologismo, não só dele, como de vários outros partidos, né? Hoje você vê, uma das grandes tretas de Arthur Lira com o presidente Lula e uma coisa clara de fisiologismo é a indicação do deputado do Pará, do União Brasil, para o Ministério da Saúde, que, segundo as pessoas mais próximas, falam que é da extrema intimidade de Arthur Lira. Então, seria mais um tentáculo do próprio Arthur dentro da esplanada dos ministérios. Então, isso eu não vejo como uma pauta positiva, tá? O governo, por sua vez, ele tem que começar a entender que o Congresso vem muito dividido. Hoje nós temos uma oposição aí diferenciada, além de quantidade e qualidade. A oposição, a situação do governo do Estado era uma qualidade inferior à de hoje. Você via ali alguns parlamentares que eu posso citar com muita tranquilidade, que é a Joyce, a deputada Joyce, o deputado Alexandre Frota, a respeito de tantos outros, mas eu vou citar ele como exemplo nosso, que eles, por sua vez, faziam uma defesa ao governo, uma defesa idiota, frágil, e ao final, do meio para o fim do governo Bolsonaro, o qual eles conseguiram se eleger através de Bolsonaro. Veja, eu não estou defendendo aqui nem o Bolsonaro, nem estou falando da questão da eleição, de que as pessoas não têm mérito para se eleger. Mas esses dois parlamentares em específico, eles se elegeram surfando uma onda do bolsonarismo.
E depois antes da metade do governo, eles romperam e viraram os piores inimigos do governo. Então, você mostra uma fragilidade, você mostra uma situação frágil. Já em contrapartida, a oposição que veio agora, ressalvando alguns parlamentares, é uma oposição inteligente, uma oposição forte, é uma oposição que veio aí com vários deputados da base ruralista, que são empreendedores, que são grandes empresários na parte do agronegócio. Nós vemos aí algumas pessoas da área de segurança pública que são competentes, como o delegado Palumbo, como o coronel Teilhada, que é oriundo da Rota, que já eram deputados estaduais em São Paulo, mas eles vieram com certo conteúdo, como tantos outros, que aí eu não vou citar, porque a gente vai perder tempo nominando, né? Então, o que acontece? Partindo desse princípio, nós temos hoje um Congresso equilibrado. O governo, por sua vez, tem que começar a ajudar a trazer pautas menos esquerdistas para dentro do plenário. A gente tem que pensar hoje em Brasil, a gente não tem que pensar em pautas esquerdistas. Entendeu? Essa questão do marco legal da terra indígena, isso é uma coisa ridícula, foi uma discussão desnecessária. Ora, a Constituição é muito clara, já existem as garantias, os irmãos Vilas Boas, com o seu trabalho brilhante, foi o primeiro parque nacional, a primeira terra indígena demarcada no Brasil, foi o Parque Nacional do Xingu, com um trabalho brilhante dos irmãos Vilas Boas. Entendeu? E a partir dali, na Constituição, você vê 70% da nossa Amazônia ela é terra indígena. Então, ou seja, não existe litígio legal em relação a terras indígenas. Agora, o governo, por sua vez, por uma política de governo, para uma promessa ou para um populismo, que eu não vejo vantagem nenhuma na questão do populismo, ele criou um ministério indígena, que eu não vejo a menor necessidade disso. Entendeu? E qual a pauta principal do Ministério Indígena? Ora, qual é a pauta principal de um povo? Terra. Se eu não tiver terra, eu não tenho investimento. Como é que eu vou investir em índios se o índio não tem nem onde morar? Então, veja, a pauta principal do Ministério Indígena seria demarcação de terra, que já é pacificada pela Constituição, e ela ficava a cargo do Ministério da Justiça, como sempre ficou. E algumas alterações, como a Raposa Terra do Sol, por exemplo, que foi discutida no Supremo, que passou por uma deliberação do Supremo, inclusive algumas modificações de terra indígena passam por PEC, foi pacificada. Não existia conflito. Aí, em detrimento a isso, a bancada do governo discutindo que existia uma força do agronegócio em cima da terra indígena e não queria que esse marco legal passasse. Ora, um marco legal desnecessário, sabe? Eu não estou aqui querendo puxar bandeira nem de agronegócio, nem de índio, nem de ser ninguém. O que eu quero dizer é uma coisa que estava lá pacificado e se veio uma discussão e teve uma derrota fragorosa. O governo tem uma derrota ridícula. É como o marco legal do saneamento, estava pacificado, foi votado, o governo quer levantar novamente uma tese do marco legal do saneamento, que, na minha opinião, é um avanço. As nossas empresas públicas, elas não conseguem entregar nem abastecimento de água de qualidade, nem abastecimento de água, nem conseguem entregar um esgotamento sanitário de qualidade, inclusive balizado pela legislação ambiental. Não conseguem. Ora, vamos para a empresa privada. Isso é uma coisa natural. O governo não consegue chegar, ele privatiza e ali, como foi o caso das telefonias, inteligentemente, o governo Fernando Henrique Cardoso fez isso. E hoje a gente usufrui desse benefício. Imagina se estivesse na Telebrás. Era um desastre, a gente não tinha avançado nunca. Eu sou de um tempo como você, Jadiel. Meu pai comprou um telefone fixo lá em casa, foram 10 anos para a CEP instalar. 10 anos. O telefone tinha ações na Bolsa de Valores. Ações na Bolsa de Valores, eu sou desse tempo. Se trocava telefone por apartamento e por apartamento, tinha gente que era rica alugando linha telefônica. Verdade. Tinha linha telefônica comercial e residencial. Então, houve um avanço quando a iniciativa privada assumiu, o governo disse, essa pauta não é mais de governo, vamos fazer o seguinte, entrega a iniciativa privada e acabou e a gente fica regulando.
Foi ótimo. Então, o marco legal do saneamento foi isso, né? Então, são essas discussões que eu vejo essa quebra de braço muito ruim. Em contrapartida, nós temos um governo aí, o ministro Padilha é uma pessoa que eu conheço, não é um cara de difícil diálogo. Agora, o ex-presidente, o ex-governador Rui Costa está numa quebra de braço interna no governo para desgastar o Padilha. Eu acho que para assumir o lugar dele, está fazendo um desserviço ao governo. Ele está prestando um desserviço ao governo. Você vê, um governo que trouxe aí 6 ex-governadores. Ora, eu nunca vi isso na história do Brasil. 6 ex-governadores assumirem de uma hora só 6 ministérios. Aí todo mundo quer ser estrela, pô. E esses caras estão quebrando cabeça. E aí, como você bem colocou no início, né? A gente vê uma pauta que não serve ao povo brasileiro. Não está servindo ao povo brasileiro. Entende? Então, o meu ponto de vista em relação a essa questão dessa quebra de braço é isso. E o Congresso muito fisiologista. Eu acho que o fisiologismo ele é muito mau, ele traz muitos malefícios para um povo, sabe? É muito difícil porque você esquece a sua real obrigação pública e ali vai tratar de assuntos de cunho pessoal, de benefício pessoal, de poder pessoal. Isso é muito ruim. Ô, Isaac, e tem aquele velho ditado que antes tarde do que nunca, ontem eu escutei um discurso do Lula em um evento, ele disse, olha, a gente tem que ter a compreensão que nós temos 936 deputados. E eu tenho que conversar com os outros. Por quê? E estava lá o Vicentinho do lado dele, só o Vicentinho já vota em mim, eu não preciso dele conversar com ele. Eu tenho que ter a capacidade de conversar com o outro. Senão, a gente vai continuar nessa luta. Nesse sentido aí, eu quero dizer que ele, pelo menos, tem essa compreensão. Porque o ruim é quando o cara está com a crista alta, achando que está dando de cabeça em todo mundo e está com um chicote na mão e só levando lapada. Então, é bom que a realidade se impôs. Então, o mundo ideal, ele até quer, mas o mundo real é esse, e pelo menos ele fez esse comentário. Né? Então, eu acho que isso é importante.